live, né? Mas primeiro, vamos pular um pouco o cronograma do final de semana. Vamos falar primeiro da vitória do Manchester United de 3-2 contra o Liverpool, um jogaço de futebol. Karen, fala aí do seu time. Vou até deixar destacado, né, que aconteceu uma coisa muito legal com o Manchester United hoje. Sim. Hoje o Manchester United consagrou a sua ida para a Champions League na próxima temporada. Então, assim, era uma coisa que a gente já esperava, mas agora a gente tem o veredito final. E, assim, foi uma começo de campanha do United muito, muito terrível, muito tenebrosa. E na temporada passada teve um término muito, muito negativo. Então, o começo de temporada também, apesar das contratações, não foi um começo muito bom no comando do Amorim, mas a gente chega basicamente quase no final de temporada, fazendo um final de campanha muito, muito boa. A gente teve uma reviravolta muito grande com os jogadores, então, assim, tá sendo um final de campanha muito incrível, ainda mais com a chegada do Michael Carrick. E hoje, contra o Liverpool, apesar de não ter necessidade de ter sofrido os 2 gols, mas foi um jogo muito, muito sólido do United. Então, assim, na próxima temporada a gente vai estar na Champions League, graças a Deus, graças aos deuses do futebol. Assim, eu queria muito, então, assim, fazia o ano passado o United não foi, então, assim, não aguentava mais ver o United em competições tipo Europa League, então assim, ou ficar fora. Então assim, uma alegria muito grande. E assim, o United precisa, por mais que teve uma reviravolta, ainda precisa melhorar mais ainda. Hoje contra o Liverpool, a gente viu que por mais que está fazendo um final de campanha muito boa, ainda é um time muito nervoso, é um time que toma gol e não consegue reagir muito bem e acaba tomando apavoro por algo que não tinha necessidade. E esse jogo podia ter terminado mais de que 3-2. O United tinha tudo para fazer um 5-0, porque o Liverpool, de fato, não estava com o time titular, não, a maioria deles está machucado, então era um time bem abaixo do que a gente esperava. E fez um jogo assim muito bom, mas não como estava fazendo os jogos anteriores. E assim, melhorar cada vez mais. E infelizmente a assistência que para mim devia ter contado do Bruno Fernandes não consagrou a assistência dele para chegar na marca do De Bruyne, mas assim, ainda tem jogo, né? Tem Ainda tem mais jogo. 3 jogos pela frente. Então, assim, tem chance sim de fazer até mais de 2 assistências até o final da temporada. Mas assim, o United tem muito a melhorar. Tem muito a melhorar. Hoje o goleiro Lames fez a sua primeira falha desde que ele entrou no United. Infelizmente, o Amad não entrou muito bem. Então, isso deu um apavoro no United e o que acabou acontecendo os 2 gols do Liverpool. E o Mainu, né, que teve o contrato renovado essa semana, acabou consagrando os 3-2, dando um cala-boca no Amorim, que literalmente jogou o Mainu para escanteio. E assim, com a entrada do Amorim, o Diallo começou a ser descoberto de fato. Só que eu tô enxergando que o Diallo tá ficando muito apagado, ele não tá entrando muito mal, tá começando muito mal, então assim, ele tá perdendo muito espaço no Manchester, então assim, eu não sei se ele vai continuar nesse desempenho ruim. O United pode ser que queira não continuar com ele até para não prejudicar a carreira dele, ou se na próxima temporada ele pode ser que melhore. Mas esse resto de temporada, o Diallo ele está entrando muito mal e o United começou a ficar ruim depois que ele entrou. Então, assim, depois que ele entregou praticamente o primeiro gol. E assim, eu espero muito que ele melhore, porque o Diallo, querendo ou não, sempre foi uma peça muito importante para o Manchester. Mas assim, a gente sabe que ele é um jogador que ele, qualquer jogo que ele erre ou alguma coisa, ele apavora muito, ele fica muito nervoso. E isso assim, você consegue ver isso na expressão facial Que dele. é, que é um menino muito jovem também, né? Exato. E ele, infelizmente, ele tem muito esse problema de nervosismo, e isso acaba que afeta muito ele. E eu não sei se agora, com a entrada até do Embeumo mesmo, ele fica querendo
mostrar muito jogo e acaba ficando mais nervoso ainda e acaba prejudicando o futebol dele, ou se de fato a posição que o Amorim colocava ele era uma posição mais confortável para ele, algo que com o Carrick ele não está tendo. Então, assim, tô sentindo muito falta desse futebol dele, mas, assim, em tese, o United está fazendo um fim de campanha muito boa. Se conseguir colocar aí também os próximos jogos, por favor. Pera aí. Isso, todas aí. Agora tem que colocar eu coloquei todos os times, né? Peraí. Cadê o United aqui? Ah, não. Agora vai dar certo. Tá, agora vai dar certo, sim. Isso. Aí. Então, tipo assim, agora tem os três últimos jogos, né? Que é contra o Sunderland fora de casa, contra o Forest dentro de casa e contra o Brighton. Então, assim, são três jogos, então, assim, já tá, né, na Champions League, só que de fato tem que consolidar o terceiro lugar, né? Para poder terminar essa temporada bem, terminar a terceira temporada digna. E assim, Liverpool, assim, sem comentários, né? Por mais que ele tava com várias lesões, mas Liverpool vem fazendo uma temporada péssima, fez umas contratações absurdas e assim não gerou resultado nenhum. E É, para ele a quarta colocação vai ser uma quarta colocação pobre. E assim, se manter a quarta colocação, né? Apesar do Villa não tá muito focado agora, sabendo que precisa de poucos pontos para estar de fato na Champions, né? na Champions. Então, assim, se ele ganhar a Europa League também é uma Não, preocupação não. a menos também. Para Exatamente. ele tanto faz. Então, assim, o Aston Villa não tá tão preocupado assim, tá mais focado de fato na Europa League. Mas sim, Liverpool, campanha péssima, não fez uma campanha como todos esperavam. O United, apesar das suas dificuldades, fez uma campanha bem melhor. Então, assim, e é isso. Esses três jogos é de fato tentar empate, vitória, para poder consolidar o terceiro lugar e focar em mudanças necessárias para a próxima temporada. Porque não é colocar na cabeça que só porque está em terceiro lugar que o time está perfeito e não tem que mudar. Não. Pô, você vai agora competir uma Champions League, você vai competir com times que de fato quer aquilo com toda certeza. São times que têm um patamar muito acima, então, assim, tem que colocar na cabeça que o time não é 100%, é um time que ainda tem muitos buracos ainda que precisam ser consertados, e, assim, tem que focar, de fato, numa renovação ainda maior do que na temporada passada. Melhorou? Melhorou, mas ainda tem muito que melhorar ainda. Inclusive Sim, com a saída do Casimiro, porque é uma saída muito grande, o Casimiro é um jogador muito foda, então, assim, apesar de ainda ter o Bruno, mas a falta do Casimiro no meio-campo é muito absurda. A gente vai sentir muita falta dele e precisa contratar um jogador à altura dele. Por mais que é difícil achar uma altura dele, mas assim, tem que estar pelo menos perto de chegar ao nível dele. sim. E até ressaltando esse ponto da janela de transferências, né, que precisa acertar nas contratações. Assim como fez uma ótima janela de transferências de verão para essa temporada, né, reforçando o ataque, tirando aqueles que não estavam rendendo mais, né, todo mundo sabia que o United só ia jogar uma vez por semana, né, na temporada toda. E ainda foi uma vez na semana mesmo com a queda precoce nas Copas. Então, temporada que vem vai ter jogo quarta domingo e tem que ter um elenco mais encorpado de qualidade mesmo para que o time não tenha uma queda de performance tão grande quanto se espera ter, né? Porque é natural, os times que estão indo para Champions agora com menos frequência, né? Como o próprio caso do United, que ficou muito tempo sem ir, mas eu digo assim, do Aston Villa e do Newcastle, eles sentem muito o elenco que não é tão inchado de qualidade. Uma temporada eles estão na Champions, na outra eles estão praticamente fora, né? No Newcastle aqui, a gente tem que descer mais um pouco para achar na Poder tabela enxergar. para poder enxergar. Na temporada passada era o Aston Villa, porque são times que, além da questão do fair play financeiro pegar um pouco mais, né, apertar um pouco as finanças deles, também tem essa dificuldade de ficar jogando 2 jogos por semana. No caso do Villa, acho que até tá indo bem, né? Por mais que a Europa League é um nível um pouquinho abaixo, né?
mas está conseguindo lidar um pouco melhor. E ok, o United tem mais dinheiro, né? Mais orçamento que esses times para se manter indo constantemente na Champions. Então tem que aproveitar com o prestígio que é voltar para a Champions novamente, com o dinheiro que dá, né? Receita que entra, é um valor muito importante. E tentar fazer uma janela de manutenção dessa qualidade para que, cara, na próxima temporada o United não fique em décimo, né? Não fique sofrendo, Sim, penando, né? Fazer um pouco, tentar fazer o que o Chelsea deveria ter feito, né? Apesar que eu acho que a temporada do Chelsea, comparado a esses times que estão indo para Champions um ano, no outro não, eu acho que implodiu por razões diferentes. Mas eu acho que é um parâmetro mais parecido com o United. sim, sim. E assim, o United sofre muito com lesões também. Então, assim, é um time que não tem reserva, então se machuca um titular, não tem reserva nem De assim, nem qualidade, né? chegando perto da qualidade daquele que está sendo substituído, então é muito difícil. Igual o Casimiro mesmo, às vezes ele tem que ficar em campo, porque se tira ele e coloca o Gart, a chance do United tomar 3 gols ou mais é grande. Então, assim, tem jogadores que machucam com muita frequência, igual o Mount. O Mount é bom, É, mas vive mas é machucado. de vidro, né? De vidro. Tem o Martinez também, um zagueiraço, bom demais, mas ou tá avermelhado ou tá machucado. Então, assim, é um jogador muito inconstante. Então, assim, é difícil você manter só com os reservas e jurar que na próxima temporada vai ser igual. Não. Vai ser. O United praticamente não competiu nada essa temporada. Foi literalmente a Premier League, então tinha obrigação de conseguir uma competição europeia, a Champions League de fato, mas assim, não competiu nada e na próxima vai competir muito. Então, se você não tiver substituto ou se começar a revezar jogadores e entender que vai ser uma agenda bem complicada, vai só tipo, ter jogador machucado e ver reserva ruim e onde vai prejudicar o time e baixar o nível de novo. Sim. Passando um pouco para o Breno, né? É, eu queria que você falasse um pouco dessa questão do United, né? Já está garantido na Champions League. E se você concorda com a afirmação de muitos que o Bruno Fernandes é o melhor jogador da temporada da Premier League. Assim, começando pelo que você falou em segunda parte, né? Melhor jogador da temporada na Premier League pro United, na liga inteira. Na liga inteira. Pro United é unânime, Não, né? pro United é certeza absoluta, mas na liga inteira. Ah, não sei, é uma afirmação meio forte, eu acho. É porque eu tava Eu nessa dou toda posição que certeza. você. Eu tava nessa posição que você tava semanas atrás, quando a Karen me fez a mesma pergunta. E eu tava tipo assim, é uma afirmação muito forte também. Só que, quando você vai ver dos times da parte de cima, do Arsenal e do City, não tem um jogador assim que tá sendo um destaquezaço Ah, sim. pro time ser campeão. Acho que o do Arsenal você pode falar do Gabriel Magalhães, assim, mas é um zagueiro e tal. Ele tá É fazendo o que eu muita tava diferença, pensando. mas eu acho que se o Arsenal for campeão, ele vai ser eleito o jogador da liga. Mas se o City for campeão, tem o Haaland, mas o Haaland, a segunda parte da temporada do Haaland Ele passou uma parte da temporada muito apagada. muito Acho que apagada. Então, dezembro, assim, janeiro, se eu não me engano, acho que ele passou bem apagado. passou um tempo muito na seca. E o Bruno Fernandes é o cara de pivô, assim, da recuperação do United, né? Porque Há assim, muito o tempo, Bruno né? Fernandes, meu ponto de vista, ele começou a temporada consideravelmente mal, não por culpa dele, até porque ele estava jogando como segundo volante, né? Não como o armador principal. Aí eu acho que isso acaba nerfando ele, então ele estava jogando abaixo do que eu acredito que ele joga, mas não por culpa dele, né? Acho que isso todo mundo deve pensar igual. Mas, caramba, não, é uma afirmação forte falar que é o melhor, não sei. Depois que ele passou a jogar na posição dele de origem mesmo, ele vem sendo, acho que um dos melhores sim no campeonato, mas o melhor acho muito forte. Eu já tô começando a ir pro caminho da Karen de que é o melhor, porque, cara, o desempenho individual dele Ok. tá acima do. Na verdade, ele já é muito bom, mas ele tá um passo acima, porque, cara, ele tá entregando muito em gols, assistência, principalmente assistência, né? E tanto que tava perto de quebrar o recorde individual de assistência na Premier League. Então, assim, é, é
um feito impressionante. Pra quem joga num time que tá. Tudo bem, tá jogando uma vez por semana, mas é um time que tá vindo de temporadas muito ruins, né? Como é o Manchester United. Tá, vai, acho que individualmente, tecnicamente falando, a temporada do Bruno Fernandes pode ser sim a melhor temporada de um jogador individual, né? Essa temporada de 25, 26. Mas Sim. ainda assim é muito forte. Vamos ver até o final da temporada. Agora que o United tá. Eu sinceramente, eu não acho, tipo assim, eu não vejo outro jogador tendo, tipo assim, por mais que ele começou a se destacar muito além do que merecia, mas cara, se você vê o jogo do United, você vê o Bruno jogar, parece que tudo para ele é muito fácil. Ele dá uns Tudo passes passa pro por ele, jogador né? que Sim. parece que, tipo assim, é muito simples o que ele faz. Igual, se o jogador fizesse todos os gols que ele entrega no pé, cara, hoje mesmo era para ele ter umas 3 ou 4 assistências, porque que foi de bola que ele colocou no pé e os caras literalmente desperdiçou por pura incompetência é absurda. Então, assim, cara, se joga o Bruno para jogar em um time que os caras de fato aproveitam a oportunidade, já era para ele estar com mais de 40, 50 assistências na temporada. E a gente tá. Você tinha citado o ponto do Diallo, que realmente está um pouco mais apagado desde que mudou o comando técnico. Mas em compensação, outros jogadores voltaram a aparecer muito. Matheus Cunha, por exemplo, eu acho que é o segundo melhor jogador do United também nessa reta final. Sendo clutch, né? Fez gol contra o Chelsea da vitória, fez o gol contra o Liverpool, fez vários gols aqui. Se eu for tentar contar a lista aqui, a gente não vai terminar a live, né? Então, assim, é um jogador que está sendo muito importante. Agora, assim, indo para a reta final de United, né? Os 3 próximos jogos, vai pegar times que estão brigando por alguma coisa ainda, né? O Sunderland ainda briga por competição europeia, aqui ainda está muito embolado, né? Quando a gente chegar na vez do Sunderland, que o Breno vai falar, também não ter vencido na É rodada inexplicável. É custou. inexplicável essa briga ainda existir. É inexplicável ainda existir, mas é mais Pra mim, inexplicável ainda o inexplicável. Sunderland não ter aproveitado, né? A rodada. Esse é o mais inexplicável ainda. Então. Mas é que o Sunderland ainda briga por competição europeia. O Nottingham Forest aqui tá Briga para não cair. briga para não cair. A vitória do Tottenham hoje deu uma apertada na situação do Forest. E ainda tem o Brighton que começou a rodar em sexto, né? Mas com a derrota para o Newcastle, que é o oitavo. Mas está brigando por uma competição europeia. E principalmente que essa posição aqui de sexto pode virar uma posição de Champions League se o Villa ganhar a Europa League e permanecer na quinta colocação, né? Então abre uma vaga de Champions, então pode ser que um Bournemouth, um Brentford, até o Sunderland, que ainda tem chance. Acho que para mim é do Sunderland para cima, né? Do Sunderland ao Bournemouth tem chance de sexta colocação, mas pelo menos do Bournemouth ao Sunderland todo mundo tem chance de qualquer competição europeia. Então o United e o United não vai dizer que o United vai pisar no freio agora que tá na Champions, porque só tem isso a disputar, né? Você não vai poupar o time pra mais nada. Então, assim, só joga, vence seus jogos aí, termina com uma pontuação boa, porque terminar uma pontuação acima de 70 é uma pontuação muito boa, né? Pra quem fica em terceiro, faz bastante tempo que o terceiro colocado não fica acima de 70 pontos. Acho que foi uma vez na última temporada, na temporada 23-24, eu acho, que foi a do Liverpool, que ficou em terceiro, e a outra só no início da década. A gente já tá em 26, né? Então já faz bastante tempo que o terceiro colocado não fica com uma pontuação tão alta. Então aqui é cumprir tabela até o final, né? Vamos ver como é que vai ser, né? Como é que o United vai ficar até o final.